Oi, gente! Hoje o assunto é câncer de mama. Isso mesmo! Muitas pessoas me perguntaram: Priscila, como você descobriu que você estava com câncer de mama? Como foi tudo isso? Então eu resolvi gravar a minha história, gravar para vocês como eu descobri e como está sendo, esse tratamento. Porque, gente, o câncer de mama ainda existe, mas fica tranquila porque ele tem tratamento. Meu nome é Priscila Lopes, eu tenho 38 anos, sou casada com o Hugo Anastácio do Ignição A2. Gravando. Hoje estou aqui sozinha, O Hugo está atrás das câmeras, porque eu vou contar para vocês a minha história, de como aconteceu, de como eu descobri que estava com câncer de mama. Eu quero te contar e quero te alertar para os cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde, de como a gente precisa de estar assim, alerta com as coisas, porque isso pode acontecer muito rápido, gente, sem a gente ao menos esperar. Para vocês terem ideia, em mês de maio, no início de maio de 2019, eu fui no ginecologista para fazer meus exames de rotina, normal, assim, igual, a gente sempre faz. Se você não faz, comece a fazer, gente, porque isso é muito importante. A gente precisa de priorizar a nossa saúde. Vá regularmente ao seu ginecologista com o tempo certo, que ele te indicar que você vai precisar voltar. Então, assim, no início de maio eu fiz meus exames e tava tudo ok, tudo certinho, não tinha nenhum problema. Gente, passaram 5 meses. Apenas 5 meses. No início de outubro, eu estava aqui em casa, normal, de noite. Na hora que eu fui deitar, eu coloquei a mão assim, por aqui assim, no meu seio, aqui na parte de cima, e senti um caroço. Eu falei assim, nossa, que caroço grande, estranho. Aí eu comentei com meu esposo, comentei com o Hugo a respeito disso. Ele marca uma consulta, pra você ver. Então, assim, logo nisso, eu já fui, no outro dia eu acordei, já marquei uma consulta. Então, assim, no início mesmo de outubro, eu tava indo no ginecologista, novamente, E o ginecologista viu, falou, Priscila, realmente tem um nódulo aqui, tá um pouco grande, mas assim, vamos fazer exames, pra gente ver o que é. Eu não tenho como falar pra você, só apalpando o que pode ser. Então ela me passou uma mamografia, eu nunca tinha feito, devido à idade, geralmente começa a fazer após os 40, então eu nunca tinha feito. Ela me passou a mamografia e a ultrassonografia. E eu consegui marcar rápido, então no final de outubro eu consegui fazer mamografia. Quando eu estava fazendo mamografia, foi uma técnica que estava fazendo. Quando ela acabou, que saiu as imagens, ela virou para mim e falou assim, Priscila, você espera um pouquinho que eu vou chamar a médica? Aí ela chamou uma médica, para conversar comigo, estava fazendo no hospital. A médica veio muito atenciosa e tudo, veio conversar comigo, falou para mim, Priscila, olha, você tem um nódulo no seu seio, esse nódulo é bem suspeito, então assim, a gente vai precisar de investigar isso. Eu preciso que você saia daqui e marque uma mastologista imediatamente. Você precisa de ir logo na mastologista, porque para ela te passar outros exames para a gente poder investigar isso. E ela foi me explicando, como que era o nódulo e tudo. E assim, a sensação que eu tive, que ela só não pôde confirmar para mim que eu estava com câncer, porque não tinha biópsia, não tinha outros exames complementares, mas que tudo indicava que era. E nesse dia, eu tinha ido sozinha, porque até então a gente não imaginava o que era, e eu saí dali, fui pro meu carro estava lá no estacionamento, estava sozinha, eu entrei nele, e assim, minha cabeça ficou meio assim, E o que eu fiz? Eu fiz uma oração simples. E assim, eu orei ao Senhor. Eu não sei o que eu tenho, não sei o que eu vou passar, mas eu sei que tu podes me curar
de uma forma tremenda. Eu creio que tu és um Deus de milagre e pode me curar. Mas também eu não sei se essa é a sua vontade, se é o que você quer. Só penso que se for câncer, se for o que eu tô pensando, que o Senhor me dê força, me dê paz para passar por tudo que eu tiver passando. E assim, foi uma oração simples, mas eu acho que foi uma oração com tanta fé e do coração que Deus escutou minha oração naquele momento. E assim, Deus não fez sumir o meu nódulo, como eu esperava, né? Eu acredito que até no centro cirúrgico eu ainda cria que Deus poderia desaparecer com aquele nódulo. Se Deus faz mover monte, se Deus faz, já a gente conhece vários casos de cura, Deus é poderoso para curar, para transformar qualquer coisa. Porém, os planos dele para a gente, às vezes, não são os que a gente quer, né? Nem tudo que a gente quer, às vezes, é o melhor para a gente. E Deus faz para a gente o que a gente precisa, o que a gente necessita. Não é o que a gente acha que a gente precisa, porque às vezes o que a gente acha não é aquilo não vai ser o melhor para a gente. E a partir de então, eu creio que Deus me deu uma paz que é assim, inexplicável para tudo que eu tenho passado. E eu acho que eu tô vivendo momentos que eu posso falar que eu tô naquele versículo que eu recebi a paz que excede todo entendimento, que não há como você entender, como você explicar de como nós temos passado essa situação. É coisa assim tremenda, maravilhosa, que eu vou contar detalhadamente, mas mais pra frente em cada vídeo eu vou contando algumas coisas. Então você precisa de assistir todos os vídeos, ficar assim concentrado para você ver todas as coisas que estão acontecendo. Aí depois disso que eu saí dali, então assim, a partir de então eu conversei com o Hugo, expliquei para ele, a partir disso ele começou a me acompanhar em todos os exames, em todas as consultas, ele estava comigo, estava presente, estava me acompanhando. Isso também para mim fez uma diferença enorme, porque assim, são muitas coisas, muitos detalhes, muita coisa que você tem que absorver no mesmo dia, e assim, você sozinha é muito difícil. Com uma pessoa do seu lado, isso te ajuda, te dá força. Então, assim, esse apoio do Hugo foi muito importante, está sendo importante, porque ele ainda está comigo, ele vai comigo ainda nas consultas, né? Isso é muito importante, gente. Então, assim, os maridos aí de plantão, né? Ajudem suas esposas, apoiem suas esposas em todas as situações, porque isso assim, faz uma grande diferença. E as mulheres também, né, gente? Apoiem os maridos em qualquer situação que eles estejam passando, né? Eu consegui marcar a mastologista, né, pro mesmo mês. Em outubro mesmo, eu tive a minha primeira consulta com a mastologista, que eu já tinha o resultado, né, da mamografia, e nesse período também fiz a ultrassonografia e levei, né, na mastologista. Quando ela olhou as imagens, ela olhou tudo, ela sentou comigo, conversou, Priscila, olha, o seu nódulo é feio. Ela falou assim, é muito feio e é suspeito. Só que assim, eu não posso te afirmar nada, eu não posso confirmar nada para você sem fazer uma biópsia. A gente precisa de investigar melhor. Então assim, eu preciso que você faça uma biópsia para saber se realmente é um câncer, é benigno ou se é maligno, como que é, qual é a situação. E saindo dali, a gente foi rapidamente, conseguimos marcar a biópsia. Até então, gente, eu não sentia dor nenhuma. Então, assim, você não pensa que você vai descobrir o câncer de mama quando você sentir tanta dor. Às vezes, ele pode vir e você não sentir nada. Que outro detalhe que eu também não sabia, o câncer de mama, ele é genérico.
Tem vários tipos de câncer de mama, vários tratamentos diferentes. Então, assim, o meu caso não tem como comparar com o caso de outra pessoa, porque, assim, são vários tipos. Para cada tipo é um protocolo diferente que eles usam, para cada tipo é um tratamento diferente. Uns começam com cirurgia, outros começam com quimioterapia. Então, assim, cada caso é diferente. A minha intenção aqui é não comparar o meu caso com outras pessoas, é assim, alertar vocês qual a importância de procurar um tratamento o quanto antes. Não vai, às vezes você não vai ter dor, não vai sentir. É importante você estar fazendo o autoexame para sempre estar descobrindo, vendo como que é, se tem algo diferente em você. Então, quando foi no início de novembro, eu fiz a minha biópsia, minha primeira biópsia. E quando eu estava fazendo a biópsia, a médica falou assim: Priscila, não é um nódulo só. São vários nódulos que você tem. Eu tinha nódulos na parte aqui de cima, né, do seio, e na parte do lado do seio. Foi preciso fazer 2 biópsias, né, para ver como que seria, e eram quadrantes diferentes. Para quem não sabe, né, eles tratam o seio da gente em 4 quadrantes. Cada quadrante são quadrantes diferentes e vai ter protocolos diferentes se for em mais de um quadrante na realidade. E a partir da biópsia, eu não sei se, como cutucou lá o nódulo, eu comecei a sentir algumas dores, alguns incômodos na hora de dormir, porque apertava, assim. Foi quando eu comecei a sentir alguma coisa. Não era assim, dores absurdos, dores fortes, assim, mas era um incômodo que eu comecei a sentir depois da biópsia. E logo depois disso, eu comecei a fazer, assim, uma bateria de exame, gente. Eu fiz ressonância, raio-x, ultrassonografia, cintilografia, vários exames. Foi um período muito corrido e muito cansativo, porque, assim, eu tinha médico, exame quase todo dia, ficava horas no médico esperando, no exame. Então, assim, é um período cansativo. Mas, assim, graças a Deus, Deus tem nos dado força para passar por cada momento, gente. E nesse período, eu comecei a fazer o quê? Para quem não conhece, né? A gente trabalha aqui em casa, a gente trabalha muito no computador. Então, assim, tem um computador aqui em casa que eu sempre trabalho e atrás dele eu comecei a escrever versículos e naqueles post-it e colar atrás, assim, na parede atrás do meu computador. Porque toda hora que eu pensava em alguma coisa, eu lia aqueles versículos para trazer, assim, na minha mente coisas que me trariam esperança, né? Coisas que me renovassem, coisas que me dessem força, palavras que me dessem fé, né? Ânimo para passar esse momento. Então isso começou a me ajudar muito, porque toda vez que eu tava ali, que às vezes eu me distraía, eu lia esses post-it com esses versículos, né? De renovo da palavra de Deus pra gente. E eu lembro muito de um versículo que eu li, que fica em 1 Coríntios 6,12, que fala que tudo me é permitido, mas eu não vou deixar que nada me domine. Esse versículo, assim, cada Bíblia tem uma versão, e eu tinha lido em uma Bíblia que eu tenho em casa, essa versão, e eu achei que, assim, fez uma diferença muito grande para mim. Que eu falei, gente, tudo me é permitido, né? Eu tô com câncer, mas eu não posso deixar que essa doença, que isso domine a minha mente, domina tudo que eu acredite, toda a fé, toda a força que eu tenho em Deus. Eu não quero que isso seja a dominação da minha mente, que domine a minha vida a partir de agora. É uma doença difícil, é uma doença, assim, que tende, né, a trazer pensamentos ruins para você. Porque, na realidade, se você pegar a mídia, se você pegar a internet, as coisas, você escuta muitas coisas ruins a respeito dessa doença. Você não escuta, assim,
você escuta poucas coisas boas. E parece que o cérebro da gente só fica gravado as coisas ruins. Então, assim, quando você tem esse diagnóstico, você pensa infinitamente coisas. Será que eu vou morrer? Será que quanto tempo tenho de vida? Será que eu vou ficar sem meu seio? Será que eu vou ficar sem meu cabelo? Então, assim, são várias coisas que passam na mente da gente e que, assim, é difícil de você conseguir tirar. É um treinamento que eu falo que você tem que fazer todos os dias, firmado na palavra de Deus, para você, assim, não desanimar, ter força para você passar, né? Você tem os momentos, né, de que você fica mais para baixo, é normal, né? Você é humana, então, assim, você tem o direito, né, de ter um dia que você vai chorar, que você não vai estar bem, que você não quer falar com ninguém, né? Mas, assim, eu posso falar para você com toda a sinceridade do meu coração, que eu acho que, tipo assim, 90% do meu tempo, não, do meu tratamento, eu acho que eu tô levando com muita força que Deus tem me dado, que eu sei que de mim, né? Aí é o que eu tô falando, é um treinamento que a gente tem que fazer, né? Que eu resolvi não deixar me abater com isso. Confiar em Deus. E também eu posso falar para você outro versículo que eu fiquei sempre lendo, que se encontra em Jeremias, que fala que Deus sabe quais os pensamentos que Ele tem a respeito de nós, que são pensamentos de paz, que é o que Ele tem me dado, não pensamento de mal. Para quê? Para me dar um futuro e esperança. Ou seja, eu estou vivendo num momento, gente, que literalmente é o que eu falo assim com várias pessoas. Literalmente, eu tenho que viver o quê? A palavra de Deus. Porque às vezes a gente tem uma vida inteira, a gente lê a Bíblia, tem, né, comunhão com Deus, mas às vezes tem versículos que é muito fácil a gente ler, é lindo, quando a gente está bem, que a gente está passeando, que a gente está num momento bom. Mas assim, realmente, quando chega certas circunstâncias, é que a gente assim realmente vai ver se a gente crê e acredita naquilo que a gente lê, naquilo que a gente falou a vida inteira. Então, assim, é o que eu, às vezes, nesse período, eu tô acostumando a falar com as pessoas. Eu estou literalmente vivendo a palavra de Deus, confiando, tendo fé que isso vai passar, que é uma fase, e fé em todas as coisas, que tudo, Deus é o que Deus está provendo para mim no momento. Só para comentar um outro versículo. Esse versículo, eu acho que me acompanha desde quando eu era criança. Desde que quando minha mãe sempre ensinava pra gente vários versículos, sempre ela que me ensinou, né, as coisas de Deus e tudo. Sou grata a ela por isso, né, de ter me ensinado, né, o caminho de Deus, as coisas de Deus, de viver com Deus. E um versículo que ela me ensinou e que desde criança eu trago na cabeça, eu acho que é um versículo que é muito conhecido, né, por todos, em Filipenses, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. E o que é isso? Esse versículo, gente, o contexto dele o que o apóstolo Paulo queria dizer? Que assim, o que for que Deus quer, né, pra gente, que a gente esteja passando, Ele vai estar conosco, Ele vai nos fortalecer. Quer que estejamos em circunstâncias de privações ou de abundância, né, que é o que Ele fala, sempre estaremos contentes. Ou seja, independente da circunstância que a gente está no momento, se é um momento de alegria, se é um momento de dor, de doença, Deus vai estar com a gente e Ele vai nos fortalecer. Tudo eu posso naquele que me fortalece para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Então, assim, eu acredito que Deus tem me fortalecido, tem me capacitado para passar por isso. Deus não dá nenhuma provação, nenhuma coisa difícil pra gente, além daquilo que a gente possa suportar, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que a gente aguenta, até onde a gente aguenta. E assim, outros momentos da minha vida que não tem nada a ver com doença, né?
já passei por algumas situações que eu vi que Deus deixou passar por aquele momento até o momento que ele viu que eu não ia mais aguentar, chega, de tomar, assim, providência naquela hora que era a hora certa que eu não iria mais aguentar. Então, assim, eu creio que Deus tem me dado, assim, uma força, que é uma força, assim, que é inexplicável, entendeu? De como eu tenho passado. Tem gente que às vezes me pergunta, nossa, você nem parece que você tá com câncer, porque eu continuei fazendo as minhas coisas, continuei assim, indo trabalhar, eu não parei de trabalhar, eu só tive que me afastar do trabalho quando eu fiz a cirurgia, que aí não tinha como, né? Continuei indo na igreja, continuei fazendo as minhas atividades e falando, me relacionando com as pessoas da mesma forma como eu sempre falo. E eu sou muito bobo, sempre fico rindo, né? Quando certas pessoas descobriu, falava, Priscila, e você ficava rindo daquele jeito, você passando por isso tudo. Então, assim, é a alegria que vem do Senhor. É uma alegria que Deus não deixa acabar. Então, assim, o que eu quero falar para você? Que qualquer situação que você esteja vivendo, acredita, confia em Deus, confia que Ele vai te dar força para você conseguir passar. Não se desespere, entendeu? Deus vai estar com você. E foi passando os dias, né? Eu estava esperando o resultado da biópsia, né? Porque ainda não tinha saído. E quando foi no dia 9 de novembro, né, de 2019, eu fui fazer a minha ressonância. E no dia eu cheguei lá no balcão, né, do hospital e a menina falou, tem um laudo seu aqui. Era o laudo da biópsia. Aí na hora eu não esperava que aquele laudo seria pronto aquele dia, né? E eu peguei o laudo, eu lembro que eu enfiei na bolsa, fiz minha ressonância. E quando cheguei em casa, meu marido perguntou se eu não ia abrir. Eu falei, eu não quero abrir isso hoje não. Que a gente tinha combinado, a gente ia sair com os amigos, a gente ia ter um momento, né, de descontração. Falei assim, deixa isso pra amanhã. Aí ele ainda riu ainda e falou assim, tá me surpreendendo de você não ser curiosa, né? Porque eu sou muito curiosa, né? Mas eu decidi não abrir, saímos e tudo. Aí quando chegou no outro dia, né? No domingo, acordamos e tudo. Chegou de tarde, eu acho que eu comecei a ficar mais curiosa. Tava um pouco mais assim, apreensiva, né? Com o que poderia ser. Eu falei, Hugo, vamos abrir, né, o laudo. E quando a gente abriu e tudo, aí tava realmente que eu tinha o carcinoma mamário invasor, que é o câncer, né, de mama. E dali a gente viu, né, a gente fica meio assim, não é, que a gente lê, né, mas tinha que esperar a confirmação do médico, né, e daí passou o domingo e eu comecei a ficar um pouco nervosa, fiquei assim um pouco, falei, Hugo, vem aqui, vamos orar, faz uma oração por mim. E a gente orou, nós fomos para a igreja, né, aquele dia, passou. E na mesma semana a gente consegui marcar, né, a mastologista, levei os exames para ela ver, né, para ela confirmar as coisas, me explicar. E quando ela olhou, ela foi e falou, olha Priscila, realmente pela biópsia você está com câncer de mama. Ela foi muito atenciosa comigo, ela detalhou a biópsia toda, como que seria, né? Qual era o tipo de procedimento, qual era o tipo de câncer. Ela minuciou aquela biópsia toda. Para mais uma surpresa, né? Aí ela explicou, Priscila, realmente os seus nódulos estão em quadrantes diferentes e não tem como a gente fazer uma cirurgia e preservar a sua mama, porque é quadrante diferente, o seu seio não é muito grande. Então, assim, ela ali foi me preparando para tudo que poderia vir a estar acontecendo, né? E falou que eu iria ter que fazer a cirurgia, que eu iria ter que fazer a quimioterapia, já me preparou para todo esse processo. Saindo dali, né?
mais uma vez, mais notícias, né? A cabeça fica, é muita coisa, gente, é muita informação num período muito curto que você tem para você resolver as coisas, para você saber o que vai fazer. E assim, eu quis ir em outro médico, né, para poder pegar uma outra opinião. Não porque eu não achei a médica competente, porque ela foi muito competente. Só que assim, eu não estava com uma virose, né, gente? Então, assim, não é uma coisa que você tem sempre, é uma coisa muito assim, né, que a gente fica, é uma doença muito que te deixa, né, com medo do que vai acontecer. E eu já tinha passado por uma outra situação que eu não peguei uma outra opinião e depois me arrependi. Então eu resolvi ir em outro médico para pegar uma opinião e também essa outra médica foi, explicou tudo que a primeira médica tinha explicado, né? Então assim, o que as duas explicaram? Que no meu caso eu teria que começar com a cirurgia. O meu tratamento é igual eu expliquei no início do vídeo, né? Cada tratamento, cada câncer é de um jeito. No meu caso, o mais indicado era a cirurgia. Só que aí o que aconteceu? Eu peguei o período de final de ano, período que é muito feriado, eu não consegui realizar minha cirurgia em dezembro, como era o planejado da médica, né? Mas assim, eu creio que tudo foi de acordo com a vontade de Deus. Cada consulta, cada cirurgia, cada tratamento, que às vezes eu sentia dia, que às vezes eu ficava apreensiva, que eu achava, ai, tá demorando tal resultado. Quando saía aquele resultado, aconteceu alguma coisa que eu entendia por que aquilo estava demorando. Então, assim, cada detalhe, eu não vou entrar nesse vídeo aqui, nessa questão. Vou gravar um outro vídeo para contar para vocês. Mas é cada detalhe que foi acontecendo que, assim, me dava paz, que eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Que, assim, aí eu ficava assim, Priscila, você é muito boba, você tem que aprender a confiar cada dia em Deus. Deus faz uma coisa e você às vezes fica na dúvida. O seu problema é esse, você tem que confiar. Então, assim, eu passei realmente a confiar e descansar que tudo, se fosse um exame que estava demorando, é porque Deus estava permitindo por causa de uma coisa que iria acontecer ali na frente e eu não sabia. Aí passou nesse período de dezembro e tudo, consegui marcar minha cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia em 16 de janeiro de 2020. Foi onde eu fiz a mastectomia com uma reconstrução imediata. Eu tive que tirar toda a minha glândula e eu fiz já a reconstrução imediata. Coloca a prótese de silicone, né? Na mesma hora. No meu caso, foi só o câncer foi só no seio esquerdo. Foi tudo acontecendo, muitas coisas, né, que eu também vou contar para vocês. Essa parte aí da cirurgia, da quimioterapia, eu vou falar depois. E agora, em abril, eu também comecei a fazer a quimioterapia. Gente, para concluir, o que eu queria, assim, deixar para vocês? Cuide sempre da saúde de vocês, fiquem sempre alerta com esses sintomas, façam sempre o autoexame que vocês precisam de fazer. E assim, não desista em meio a essas circunstâncias difíceis, não deixe que isso assim atrapalhe vocês, não fique desesperada, porque assim, existe um Deus que Ele cuida de tudo para você. Ele cuida de cada detalhe que você vai passar. Ele pode te dar força, pode te dar ânimo, alegria para você passar por cada situação. Assim, e o que eu penso? Eu não posso me desesperar. Igual eu falei para vocês, eu tô aprendendo a confiar e descansar em Deus. Eu sei que assim, Ele tem minha vida na palma de sua mão. Ele tem o controle sobre todas as coisas que tá acontecendo, né? Então assim, tudo que Ele faz é para o meu melhor. Às vezes eu acho que naquela situação pode não ser, mas é o melhor. Ele sempre tem o melhor pra gente. Peça a Ele que te dê força para qualquer situação. Eu vou contar para vocês depois esses detalhes, né?
das coisas que têm acontecido, coisas que Deus tem feito. Gente, é cada coisa linda que vocês não podem perder os próximos vídeos. São coisas assim maravilhosas. Eu fiquei arrepiada só de pensar, de lembrar, sabe? De cada coisa, de cada detalhe. Às vezes Deus não te cura daquilo que você quer. Deus, tipo assim, não tirou meu caroço, não sumiu meu caroço, não tirou meu câncer. Mas assim, Ele tem tratado comigo de uma forma muito especial, de uma forma linda. E assim, tem acontecido várias coisas que se eu não tivesse passado por esse problema, talvez eu não teria esse tipo de experiência, talvez não teria nem gravando esse vídeo para vocês, entendeu? Então assim, são coisas maravilhosas que você não pode deixar de assistir os próximos vídeos. Para você ter ideia, hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês, eu fiz a minha 4ª sessão de quimioterapia. Eu fiz a minha sessão de químio e eu tô aqui, ó, tô bem, não tô passando mal, glória a Deus, não tenho tido reação. A única reação que eu tenho, posso falar para vocês, que é uma reação boa, né? Que eu tô tendo muito sono. Mas assim, quem não gosta de dormir, né? Qual que é melhor, dormir ou passar mal, né? Então, eu tô dormindo, tô de licença para isso, para me tratar. Então, assim, glória a Deus que o que eu tô sentindo na minha quimioterapia é sono, né? Então, assim, são detalhes que estão acontecendo que eu quero compartilhar com vocês. Hugo também virá aqui comigo gravar outros vídeos que a gente irá falar da importância assim, do apoio das pessoas, do apoio dos amigos, e ele também vai falar a parte dele, de como ele também está passando por essa situação. Então assim, hoje gente, eu só tenho que agradecer a Deus por todo o cuidado que ele está tendo comigo, agradecer aos amigos, os familiares, todo mundo que de alguma forma tem me apoiado, tem me ajudado a passar por essa situação, que às vezes mesmo na situação difícil, dependendo da circunstância, dependendo da sua mente, da sua fé, você consegue passar mais leve a situação, entendeu? Às vezes aquela situação não se torna um fardo tão pesado para você. Você às vezes pode até pensar, ela tá falando de câncer de mama, ela passou por uma cirurgia, e ela tá falando dessa forma, às vezes eu fico rindo, né? Mas assim, é viver confiando em Deus. Eu tenho meus momentos, não vou falar pra você que eu não tive nenhum momento que eu fiquei abatida, né? Teve dias que eu chorei, né? Mas assim, eu choro pouco, né? É o meu jeito, né? Mas assim, Deus tem me fortalecido, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado do Hugo e dos meus também, que eu digo, né, dos meus familiares, dos meus amigos, porque eles também passam junto com você. Então, assim, se você passou por uma situação dessa, se você conhece alguma mulher, gente, que tá nessa situação, compartilha esse vídeo. Vamos alertar as mulheres, né? Vamos alertar de fazer esse autoexame, porque o quanto antes você começar a tratar, pode ser que você tenha menos danos, entendeu? Menos coisas, às vezes a sua operação vai ser menor, tudo depende. Contra o câncer de mama, tempo é vida. Quanto mais tempo você descobre, mais rápido você começa seu tratamento. Então, assim, compartilhe, encaminhe esse vídeo para todas as mulheres que você conhece, se você tem uma amizade, tem um carinho por alguém que você sabe que tá, né? A gente não sabe qual que é o nosso dia de amanhã, o que vai acontecer, como que a gente passa. Encaminhe para as pessoas, para alertar, para assim, deixar elas alerta a estar fazendo esse autoexame e se cuidar, tá bom, gente? Eu agradeço a todos vocês que me escutaram nesse vídeo e ficam aí, compartilhem, encaminhem para suas amigas e fiquem com a gente aí que nos próximos vai vir muita coisa linda do que está acontecendo.